família, estamos mais uma vez aqui gravando o nosso próximo episódio do podcast. E hoje uma pessoa muito querida, especial, competente, Andréia Scaldini, que cuida das nossas camuflagens de cicatrizes e estrias. Muito obrigada, minha querida, por você estar aqui. Obrigada, doutora Michele. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar apresentando o meu trabalho para o pessoal. Prazer é todo nosso. E eu queria conversar com você sobre cicatrizes. É algo que impacta muito as minhas pacientes e é um dos maiores medos e temores dela. Mas nós temos o artifício, a camuflagem. Conta pra gente como funciona a camuflagem. A camuflagem é como se fosse uma tatuagem. O intuito dela é diminuir o contraste entre as tonalidades. Então, se a gente tem uma cicatriz muito escurecida, a gente põe o tom de pele da cliente nessa cicatriz, demanda algumas sessões, uma ou duas sessões, para a gente atingir esse resultado. E depois a cliente vai ter a cicatriz, porém vai estar menos perceptível. Então, ela vai melhorar a autoestima e trazer mais qualidade de vida para ela. Certeza disso, porque cicatriz, gente, ela não vai sumir. E se a gente tem um artifício que a gente pode realmente camuflar essa cicatriz, isso é sensacional. Porque às vezes as pessoas perguntam: a cicatriz, ela vai desaparecer? Nunca, Não tem né? jeito. Então, assim, tem pessoas que cicatrizam super bem, que as cicatrizes elas ficam quase imperceptíveis, mas nunca imperceptível. E tem pessoas que não cicatrizam bem, ainda bem que temos você. E conta pra gente, dói? Não dói. Geralmente Jura? não dói. Geralmente uma cicatriz já é um tecido muito fibrosado, então não tem muita sensibilidade ali. Não dói, não tem sangramento, elas morrem de medo, principalmente por ser tipo uma tatuagem, mas não dói, pode ficar tranquila. E se caso sentir alguma coisa, passa a pomadinha anestésica que fica ok. Ai, que maravilha. E você consegue, no início do tratamento, estipular quantas sessões? Porque a gente tem uma mania de ser imediatista, né? Então, eu falo Sim. sempre isso. Não existe isso e cada um vai ter uma resposta. Você consegue estipular quantas sessões? Depende inicialmente do tipo de cicatriz. Se é uma cicatriz acrômica ali, que ela é clarinha, né? A gente geralmente uma sessão a gente consegue resolver o problema da cliente. Depende muito dos cuidados dela no pós, que às vezes elas acham que vão fazer a camuflagem, não precisa cuidar depois, mas precisa. Agora a questão do fototipo de pele também influencia quando a gente tem uma cicatriz que é escurecida. Quanto mais a cliente tem um fototipo mais alto, né, que ela tem mais produção de melanina, mais difícil vai ser clarear essa cicatriz. É como se a gente fosse pintar uma parede escura de claro. Então, a gente faz uma aplicação, tem um limite de conseguir trabalhar ali. Se a pele começar a inflamar muito, tem que parar, não pode continuar. Mas, geralmente, quando é hipercrômica, que é uma cicatriz escurecida, geralmente de uma a duas sessões a gente consegue um resultado satisfatório. Mas tem que ter paciência. Isso. E essa paciente, ela tem ao longo do tempo de fazer uma manutenção, um retorno com você? Geralmente não precisa, é um procedimento permanente que tem longa durabilidade. Depende dos cuidados dela pós-tardio, né? Então, se ela é uma cliente que vai à praia, por exemplo, às vezes é uma cicatriz que fica exposta, aquela pele vai desgastando e vai saindo ali a camuflagem dela. Mas geralmente não precisa. Se caso precisar, depois de 2, 3 anos, que ela vai voltar para um retoque ou então mais uma sessão naquela cicatriz. Eu acredito que são pacientes ansiosas, assim como as Muito. pacientes da plástica. Como você lida com essas expectativas? Eu sempre sou muito sincera em relação à questão de número de sessões e também do resultado que elas esperam, porque realmente elas querem com uma aplicação um resultado 100%. E às vezes acabam desistindo ali de dar sequência com o tratamento, que às vezes a gente tem uma melhora de 20, 30%, e eu vejo essa melhora, algumas percebem, mas outras não, e elas acham que não querem dar continuidade ali com o tratamento. Porém, tem que ter paciência, porque eu não consigo num passe de mágicas, já sumir totalmente com a É cicatriz. maravilhoso. Gente, todo mundo que faz mamoplastia tem que ter a Andréia Scaldini na vida. Por quê? A gente, nós cirurgiões plásticos, a gente gasta um tempo enorme nas areolas. É um momento que, assim, eu me dedico muito. Talvez eu gaste muito tempo ali. Por quê? Para deixá-las redondinhas. Mas a cicatrização, gente, ela não é linear. E as mamas cicatrizam de forma diferente, mesmo a gente realizar a mesma técnica naquela areola. Então, Sim, as areolas nunca, é muito raro, gente, é raro. ficam redondas. Então,
Eu acho importante esse complemento do seu trabalho. E você consegue me dizer qual que é o tempo ideal para essa pessoa fazer essa... Não é, na verdade, não é Reconstrução. camuflagem na areola, não. Na verdade, a gente faz Reconstrução. uma modelagem na mama, nas areolas. Eu brinco que fica até mais bonito do que a areola que Deus deu. Fica lindo, fica bem legal, assim. E qual é esse tempo? Terminou a mamoplastia. Qual que é o tempo adequado para começar a fazer essa modelagem? De 10 a 12 meses. Aí entra a questão da paciência também. Porque a areola é muito sensível. Se a gente mexer ali, a gente pode ter um efeito ruim, resultado ruim, ou então não conseguir camuflar ali e reconstruir a areola com o pigmento. Então, geralmente, eu peço de 10 a 12 meses para eu começar o trabalho ali de reconstrução das areolas. O que não fazer no pós desses procedimentos de camuflagem, na areola, o que não fazer, o que elas não devem fazer? Sol. Eu imaginei. Sol. O sol, ele vai causar ali, né, o estímulo de melanina. Então, por exemplo, se a gente quer clarear uma cicatriz que é escurecida e essa cliente vai à praia, ali a gente gerou um processo inflamatório, mesmo que leve, gerou um processo inflamatório e que vai ocasionar o estímulo de melanina. Então, se ela não respeitar esse prazo de pelo menos 30 dias, a gente pode ter um resultado aí não satisfatório. Há também camuflagem de estrias, não é mesmo? Sim, Que camuflagem de estrias incrível. é a mesma ideia, diminuir o contraste entre as tonalidades. Porém, nem toda estria pode ser camuflada. Aquelas estrias mais fundas e largas, a gente tem que fazer o tratamento. Aí entra a questão da paciência, que a camuflagem tem uma estria que é a indicação de camuflagem, com uma seção de ter uma melhora aí de mais 60% na cobertura das estrias. Porém, quando tem que tratar, tem que respeitar a cicatrização, depende muito do corpo da cliente também. E aí demanda mais sessões para a gente conseguir o resultado. Mas para tudo tem jeito também. É isso que eu A penso. gente tem também o excesso de pele e Flacidez, excesso de flacidez. pele. E não adianta, eu sempre recomendo cirurgia plástica quando eu vejo que tem indicação e eu indico você, então, outras cidades ou cirurgiões plásticos para estar fazendo a cirurgia de abdominoplastia, porque senão ela vai ficar gastando dinheiro ali e não vai ter o resultado que ela quer. Porque, na verdade, o que incomoda não são só as estrias, é o excesso de pele, a flacidez. E realmente, na minha visão, como enfermeira esteta, não adianta muito ficar fazendo esses tratamentos, endolaser, isso para mim é só ficar gastando dinheiro em vão. O que você diria para aquelas meninas, mulheres, que têm medo de fazer a camuflagem? Em Eu- uma frase, tem como dizer? O maior medo das mulheres é realmente mudar de cor com o tempo. Mas não muda de cor, porque como uma tatuagem, existem vários tipos de profissionais que vão trabalhar ali. Então, todos os procedimentos têm erros e mais erros ali de procedimentos estéticos. O que acontece é que elas têm medo de mudar de cor com o tempo. Então, se a gente camufla uma estria branca, aí elas vão achar, com o tempo vai ficar verde, azul. Não vai. Se for feita a técnica correta, a aplicação correta, não muda de cor. Tatuagem não muda de cor, desbota com o tempo, fica mais clarinha. A mesma coisa é a camuflagem. Ela vai começar a ver as estrias ou a cicatriz delas novamente. Uma pergunta, eu que já tô ficando velha, eu tenho aqui uma manchinha, não vai, tá? Porque eu maquiei. Manchinhas brancas. Essas manchinhas que quando começa a ficar velha, Sim. existe solução para essas manchinhas? Existe a camuflagem também. Dá para a gente fazer, a gente aplica o tom de pele da cliente ali exato. Sensacional. E assim, com 20 dias a gente já consegue ver o resultado final e fica muito bom. E precisa da manutenção. Sim, depende dos cuidados pós. Cliente que vai à praia, faz bronzeamento artificial, bronzeamento na laje. Então, bronzeamento na Eu ainda não fiz laje. na laje. E também esfolia muito a pele, isso causa um desgaste ali e a camuflagem vai saindo junto. Existe algum preparo antes, algum exame laboratorial? Qualquer pessoa pode fazer? Tem alguma contraindicação? Maior contraindicação nos casos de vitiligo, que precisa estar controlado. Fora isso, não tem contraindicação. A não ser que seja uma questão de uma ansiedade exagerada, que aí às vezes eu até recuso mesmo atender ao cliente por isso. E é uma coisa, a cliente que foi à praia, a gente tem que aguardar 30, 45 dias para fazer o procedimento, porque a melanina dela está ativada nesse momento. Então a gente tem que aguardar um prazo aí de 30, 45 dias para iniciar. Mas fora isso, tranquilamente, pode realizar. Já teve algum caso que foi muito desafiador para você e você aceitou mesmo assim? Sim, foi logo no início da minha carreira. Eu era recente na área da dermopigmentação
e apareceu uma menina que ela sofreu um acidente de carro há mais ou menos uns 2 anos. Ela tomou, assim, 53 pontos no Nossa, rosto. tadinha. E quando a gente mexe com o rosto, é muito mais difícil, porque no corpo qualquer coisa a gente tampa, no rosto não. E eu aceitei esse caso, e eu tenho até depoimento dela na minha rede Ai, que social. lindo! Ela chama Samantha, é uma querida, confiou em mim, ela teve paciência, a gente ficou ali mais ou menos 1 ano juntas tratando as cicatrizes dela. A gente tratou a textura, porque realmente tem algumas áreas que eram mais fundas, as cicatrizes. Então a gente tratou a textura e depois a gente fez a camuflagem. E hoje ela tá super feliz com o Nossa, isso é resultado. maravilhoso, isso é muito impactante. Muito impactante, muito bom. Tem alguma dica, você que trabalha com essa parte de tratamento de cicatriz, de camuflagem, para as pacientes que estão no pós-operatório, tem alguma dica, assim, alguma... Eu sempre dou as minhas dicas, mas você tem dica, alguma coisa para acrescentar? A principal dica que eu dou é cuidar do sol, né? É, o sol, O cuidado terrível. com o sol, porque vai querer estimular a melanina ali e escurecer a cicatriz. Então, é o primeiro cuidado. E sempre manter muito hidratada aquela região. E também cuidado com os cuidados pós e de movimento Hidratação, e né? tudo mais que tem que ter. Porque quanto mais ela resistir ali, agora eu vou levantar, já tem uma semana, mais vai ficar larga aquela cicatriz e pior vai ficar. Além da cicatriz e da estria, há outras áreas que se beneficiam da camuflagem? Sim, a gente pode fazer a camuflagem em olheiras também. Porém, a gente tem que avaliar vários pontos nas olheiras. Por Ai, olheira é exemplo, um terror. é um terror. A gente vai envelhecendo, tem que avaliar a questão da profundidade. Se a gente tem profundidade, a gente tem que melhorar isso por causa do efeito sombra e luz. Tudo que é mais fundo vai entrar mais sombra do que luz. Então, entra o preenchimento com ácido hialurônico, que eu faço por eu ser enfermeira esteta. E associa, né? Você vai E associar. associa. Aí depois de 30 dias ela retorna. Se precisar, a gente faz a camuflagem. A camuflagem nas olheiras é o último recurso que eu uso. Então, antes dela, tem o preenchimento com ácido hialurônico, o peeling, que é um peeling clareador, que se chegar uma olheira muito escura, eu prefiro clarear, tirar um pouco dessa melanina que está ali depositada, para depois eu fazer a camuflagem, porque senão fica muitas sessões e fica um aspecto daquele corretivo ali permanente, muito marcado, não fica legal. Então, tudo funciona, todos os procedimentos funcionam, mas em qual caso que dá certo e para qual tipo de cliente. Qual o profissional que pode trabalhar nessa área? Para trabalhar com a camuflagem não precisa ter nenhuma formação, só basta fazer um curso que realmente te ensine tudo em relação Isa, vamos fazer o a curso. isso. Isa. Então, mas conta esse curso pra gente, porque deve ter gente assistindo, para poder, se tiver interesse em conhecer essa área e aprender, porque eu acho, gente, quanto mais conhecimento, melhor. Conta pra Sim, gente do seu curso, como é que tem acesso. A Isa, já vou matricular ela, quando que é o próximo curso? a gente mês que vem vamos ter curso, vamos lá. Eu resolvi dar curso porque uma menina me pediu para ministrar o curso para ela. E aí eu ministrei, eu vi que eu era muito boa, realmente, modéstia à parte, Você é em maravilhosa, a gente te ensinar. indica muito. E eu tenho várias alunas que são formadas em nível superior e alunas que também não têm nenhuma formação, porque é como se elas fossem uma tatuadora. Tatuadora. Então, não existe nenhuma legislação que obrigue elas a terem um curso de estética, uma pós-graduação, não precisa. Só basta fazer um curso que realmente aprofunda ali a questão de anatomia e fisiologia. Eu falo que a fisiologia é o principal, a virada de chave para elas entenderem o que está acontecendo na pele. Não pode ser uma receita de bolo ali onde ela tem a fórmula, que elas preocupam muito com errar o tom. Mas não é isso. Tem que entender a questão da fisiologia da pele, o que está fazendo, até mesmo para saberem lidar com intercorrências que possam acontecer. Então vamos seguir o Instagram da Andréia Scaldini. Lá já tem as informações do Sim, curso. tem tudo. Lá tem um WhatsApp, pode mandar direct que a gente vai responder. Aqui tem alguma mensagem para essas mulheres que morrem de medo de cicatriz? Eu sempre falo, gente, a cicatriz não tem que ter medo dela. A gente, na verdade, tem que ter medo de um mau resultado. A cicatriz a gente vai cuidar, a gente vai fazer de tudo para essa cicatriz ficar boa. Tem o método de camuflagem, tem os cuidados da cicatriz, então tem que ter medo de cicatriz, você concorda? Eu concordo, não tem que ter medo. O que eu falo, tem que ter paciência. Primeiro faz a cirurgia plástica,
aguarda a cicatriz realmente 10, 12 meses, depois vem para a camuflagem e aguarda o resultado da camuflagem. Não adianta ficar pulando de galho em galho, Eu acho. porque aí você nunca vai conseguir o que você quer em relação à melhoria ali da parte da estética que está incomodando. Então, tenham paciência para ter o resultado. Você trabalha com pacientes, por exemplo, que perderam as areolas, pacientes que tiveram, às vezes, necrose total de areola, Sim. ou paciente de tratamento de câncer, trabalha com camuflagem 3D? Sim, trabalho com a camuflagem ali, com a reconstrução das areolas. Fica muito legal. Fica muito legal, é muito desafiador. Eu falo que assim, a gente lidar com essas situações, a gente tem que realmente ter um emocional bem trabalhado, porque imagina a expectativa que essas pacientes depositam em cima da gente. Imagina uma mulher não ter uma areola. Isso realmente as incomoda muito. Mas tem solução e Sensacional. a gente resolve. Já teve casos de que você teve que tratar erros de camuflagem? Sim, já fiz algumas correções, tem lá no meu Instagram. Alguns profissionais não estão bem capacitados para trabalhar com a camuflagem, porque por ser um procedimento que não precisa de formação, as pessoas acham que vão fazer um curso de R$ 49,90 na Hotmart e vão saber camuflar estria e cicatriz e vão ficar ricas com isso. Não é bem por aí. Gente. Não é bem por aí. Primeiro é Até amar o porque... que faz. Porque você é uma Exatamente. artista. Exatamente. Né? É um artista, então isso também tem que ter um dom dentro de você. Não adianta só você aprender a técnica se você não tem a essência. Você não Sim. vai conseguir entregar seu melhor se você não ama o que você faz. E é claro, é muito claro o amor que você tem pelo que você faz. Sim, e isso deixa muito nítido, André. É muito gratificante quando uma cliente entra em contato e fala que está satisfeita, que renovou a autoestima dela. Tem cliente que deixa de ir à piscina com os filhos por causa das estrias. Você poder entregar esse resultado é muito gratificante, vai muito além de ganhar dinheiro. Então, o que eu digo, se especializem, invistam nessa profissão, mas realmente, o profissional que valoriza o trabalho dele, ele não vai cobrar barato, e o mesmo vale para o mentor. Ele não está passando todo o conteúdo para elas por R$ 49,90. Não está mesmo. Andréia, muitas pessoas, elas deixam de fazer abdominoplastia, que é a cirurgia indicada para elas, com medo do umbigo, desse umbigo ficar feio. E, de fato, a cicatrização é algo muito pessoal, e esse umbigo, ele pode realmente ficar ruim. Tem solução para umbigo ruim? Dá exemplos, assim. Se meu umbigo, por exemplo, ficou alto, se ele ficou apagado, como é que é? Conta pra gente, tem solução? Tem solução. Se ficou um pouquinho ali com uma hipertrofia, né, ficou um pouquinho mais alto o umbigo, a gente trata ali com alguns tratamentos, abaixa essa textura do umbigo e vem com a camuflagem depois. Resolveu a textura, camuflagem. Tem algumas pacientes que perdem totalmente o umbigo, e aí a gente faz a reconstrução do umbigo, a mesma ideia que a areola, onde trabalha ali... 3D, né? O 3D ali, aquela sombra para dar uma profundidade, tem como fazer sim. Então, tem jeito para tudo, então não se preocupe. É muito legal. Para resolver. E conta pra gente, André, quais são as cidades que você atende? Existe uma escassez de profissionais trabalhando com a camuflagem hoje no mercado. Então, acaba que eu tenho uma demanda grande de pacientes, tanto nas cidades grandes quanto nas cidades pequenas. Atualmente, eu moro numa cidade pequena, onde eu montei a minha clínica, mas eu atendo também em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e aqui em Juiz de Fora. Uau! Então, atualmente... Barbacena, você atende? Eu tenho muita paciente de Barbacena. Atendo em Barbacena, sim, tranquilamente. Então, eu faço viagens uma vez a semana, eu viajo, vou para cada cidade dessas e faço os procedimentos, mas a agenda é muito restrita, muito fechada, então não pode deixar para agendar em cima da hora. Ah, sim! Muito obrigada. Eu Obrigada pela sua participação. É nítido o amor pela sua profissão. Sim. E a gente sabe o quanto você é competente, tanto as nossas pacientes são direcionadas a você. Muito obrigada. Obrigada.